Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Lili Silva, pra quem não me conhece, eu moro na Espanha, meu esposo é espanhol catalão. Essa semana eu não consegui subir vídeos aqui pra vocês porque foi muito corrido, muita coisa pra fazer, e apesar de eu trabalhar em casa, aqui a gente não para. Quando não tem trabalhos aqui dentro da casa, tem trabalhos lá fora, e quando não tem trabalho lá fora, bom, lá fora sempre tem trabalho. Aí eu tenho que fazer os meus trabalhos, né? Que eu, como vocês sabem, eu trabalho freelancer, então quando aparece eu tenho que fazer. Freelancer é que você trabalha por conta. Então eu sou design gráfico, já tentei aqui entrar no mercado de trabalho aqui da Espanha, porém, como eu vivo numa zona rural, fica muito difícil para poder estar indo pro centro da cidade conseguir. E também aqui na cidade de Almeria que eu moro, né? Eu já tentei em algumas gráficas, mas mesmo assim não obtive resposta. Então, eu comecei a trabalhar freelancer pela internet, já faz desde a época da pandemia. E assim, vai saindo trabalhos, mas não são trabalhos fixos, né? Eu tenho trabalhos fixos aí no Brasil, graças a Deus, porque uma dica que eu dou é que quem trabalha freelance tem algum trabalho fixo e por fora vai fazendo algumas coisas para complementar, porque o freelancer nem sempre você consegue. É mais ou menos como por projetos, então você consegue aquele projeto, você faz e depois que termina, você acabou. Às vezes o cliente até volta, dependendo se gosta do seu trabalho, né? Mas às vezes vai embora e não volta mais não. Mas assim é a vida, né? E aí eu já limpei bastante lá fora, depois eu vou mostrar pra vocês. O John também ajudou, só não gravei ele limpando porque eu tava ocupada. Que eu tava fazendo os trabalhos lá pro Brasil. E essa semana foi bem puxada porque teve muito trabalho, né? Graças a Deus. E é assim, a gente vai fazendo as coisas, a nossa vida é um movimento constante, não podemos perder a fé, né? Apesar de que aparecem muitos tropeços pelo caminho, mas a gente vai seguindo aí, vai correndo atrás dos objetivos e como eu falo sempre, né? Cada pessoa tem a sua história, tem a sua realidade e vai vivendo, né? Então vai passar pelo seu processo e não tem jeito, por mais que o processo seja parecido, cada um vai sentir a sua dor e vai sentir, né, o peso. Para umas pessoas vão pesar mais e para outras nem tanto, né? E esses dias a vizinha avisou aqui que tomasse cuidado porque estão roubando muitas casas por aqui e eu, como fico aqui sozinha, eu fico com medo, né? Então a parte de baixo lá é aberta e aí qualquer um pode entrar. Então quando o John vai trabalhar eu quase nem saio lá pra fora, porque se tá pelo dia sim, mas assim quando começa a ficar meio escuro eu já entro, já fecho as portas e peço proteção pra Deus, porque hoje em dia já não se pode confiar em ninguém. Então tá vindo muita gente pra cá, eu não falo que seja os estrangeiros, né? Tá vindo muita gente de todas as classes, de todos os lugares. E pra quem sabe, né, eu moro em um povoado, só que eu moro no povoado um pouquinho distante da cidade, eu não moro no centro do povoado. Então essas casas, elas estão assim, tem algumas que estão perto e outras estão mais separadas, né? Então tem muitas casas que estão sozinhas e aí não tem vizinho, não tem ninguém, né? E aí acaba atraindo esses tipos de pessoas para poder estar roubando. Então, estavam avisando que é para tomar cuidado porque é perigoso. E aqui tem uma coisa também que se a pessoa entra e você se defende, faz alguma coisa com a pessoa e se a pessoa te denunciar, você ainda leva o problema em cima, porque olha, não sei nem explicar essa situação. Aqui tem umas leis um pouco doidas. Mas é assim, se a pessoa entrar, tiver um cachorro, o cachorro atacar, meu Deus, e a pessoa, o bandido tá fazendo alguma coisa errada, te denuncia e ainda a pessoa que é dona da casa ainda tem um problema. Então é bem difícil essas leis aí, não entendo, né? Mas assim, teve uma pessoa que perguntou, né, se eu gosto de morar no povoado. Eu gosto, é uma maneira diferente de viver, né? Quem tá acostumado a morar na cidade tem que estar com a mente muito aberta para vir morar em um povoado, porque povoado não tem shopping, não tem lugares de entretenimento, no máximo tem uma cafeteria, um restaurante, algumas lojas, alguma mercearia. Aqui até que tem um mercado, né, que é o mercado do dia por cento, que eu já mostrei pra vocês aí alguma vez, mas não é tanto.
Então, assim, como aqui nessa parte aqui tem mais ou menos 3.500 pessoas que moram aqui. O outro povoado que eu morava ainda era menor. Ele tinha 75 habitantes, então era bem menor, mas ele se complementava com mais 2. Então, o prefeito era prefeito de 3 povoados. E aí, ele sempre estava fazendo eventos, sempre estava fazendo coisas. Mas aqui, de vez em quando tem alguma coisa. Em abril, agora, acho que é dia 12, vai ter a convenção de carros antigos, né? Que eu já mostrei aí no canal do ano passado. Se der, eu vou, né? Porque meus gatos ainda continuam doentes. Eles deram uma melhoradinha, mas de vez em quando eles têm uma recaída, né? Porque tá aí num processo de um tratamento e a gente não tá tentando de tudo, mas às vezes eles ainda têm uma recaída. Até que na terça-feira agora o meu gato vai operar, que ele tá com um problema na boca, que se chama gengivite estomatite. É um problema bem sério, né, que inflama a boca toda, infecciona, e aí em determinados casos até tem que tirar todos os dentes. Aí a gente vai levar, a médica vai avaliar e vai ver se vai precisar tirar todos os dentes. E aí o gato fica sem querer comer, fica com um cheiro assim muito ruim na boca, apesar da gente estar passando uma pomada que ela passou, que é específico para isso. A gente tá passando o Dentaldine, que é tipo uma pasta de dente específica para isso também, que também dá um alívio na gengiva. Mesmo assim, ele continua, porque já tá bem grave, né? Ele já tá com isso daí mais ou menos uns 2 anos. A gente fez 2 intervenção cirúrgica, né? Ela fez uma limpeza, arrancou algum dente, mas depois de uns 2, 3 meses voltou. Aí foi feita outra cirurgia, ela arrancou mais alguns outros dentes, fez a limpeza, ele deu uma melhorada, só que agora voltou mais forte. Então, eu acho que o ideal é arrancar todos os dentes. Se já teve um gato que teve esse tipo de doença, é muito complicada para cuidar. E se não cuidar, o animal acaba falecendo. Então, nós que somos responsáveis pelos animais, né, temos que fazer a nossa parte, porque é responsabilidade nossa. Então, a gente tá tentando fazer o máximo possível. Porém, dependemos do veterinário. E nem sempre o veterinário quer fazer as coisas desse jeito. A gente só pode fazer o que a gente tem controle, né? Então, esses dias foi bem corrido mesmo, eu não consegui gravar. A minha internet aqui também tava ruim, porque tava ventando muito. Eu pensei que já ia começar a primavera, né? Que hoje é dia 21. Hoje é o dia que começa a primavera. E tá nublado, dinheiro do céu, mas o resto acontece tudo. Então, assim, tá bem complicado, mas a gente vai fazendo, né? E aí, respondendo a pergunta, que a minha cabeça é acelerada, eu vou mudando de assunto em assunto. Sim, eu gosto muito de morar aqui, é bem tranquilo, né? O que você achou desse vídeo? O que você gostaria de ver? Que eu estarei fazendo esforço pra trazer aqui pra vocês. Deus abençoe. Ó, gente, nós já cortamos bastante aqui, ó. Ainda falta passar a enxada, né, pra tirar um pouco mais, mas a gente vai deixar secar com o sol, que já, aqui nessa parte aqui já começou a secar. Vamos ver se limpa. Aí o John hoje tá de folga e aí ajudou a cortar mais, que hoje eu não tive tempo. Ele fez essa parte aqui, ó. Aí já tá quase. O problema é somente a bateria, né, porque a bateria ela não aguenta muito, mas ó, ele cortou bastante. Ele conseguiu achar o carregador, né? E aí, graças a Deus, ó, aí falta essa parte aqui. Essa parte ela tá bem alta, tá mais ou menos batendo quase na cintura minha. Então assim, aqui a terra é fértil. O ano passado a gente deixou limpinho, mais ou menos como tá aqui, ó, debaixo das árvores, tá vendo? Ó, aqui tá limpo, tá vendo? Então, o ano passado a gente deixou assim. Porém, esse ano acho que a gente não vai conseguir não deixar, porque eu tô com muita dor no pescoço e cada vez que eu vou cavando vai prejudicando mais, né? Aí a gente vai tentar ir passando aí a roçadeira o máximo que puder pra deixar ao menos baixo, né? O bom é que aqui é difícil encontrar cobra, mas tem que fazer as coisas direito pra não dar problema. Hoje saiu o sol bem gostosinho. Ó, aqui já tá saindo as folhas do figo, então assim, é terminando uma parte e já reproduzindo a outra. Mas é assim mesmo, né? Temos que agradecer por tudo, porque a vida é um ciclo. E ó, aqui outro dia que eu mostrei pra vocês, ó, a árvore da amêndoa,
Ela já caiu as flores. E agora, olha que bonito que tá. Já tá nascendo a amêndoa já. Não sei se dá pra vocês verem direito, porque não foca. Cheia de almendrinha. Mas aí só vai poder colher lá pra setembro. Essas aqui estão maiores, porque essa saiu primeiro as flores. E aqui também ainda tem bastante mato. Mas com a roçadeira, pouco a pouco a gente vai chegando. Você vê, ó, aqui é tudo aberto, ó. Quem quiser entrar aqui por trás, é facinho pra entrar. Então, por isso que pela noite eu não fico aqui sozinha não. Porque os vizinhos, eles são boas pessoas, mas tem que ter cuidado, porque se eu gritar eles não vão escutar. Porque a casa tá fechada, né? Mas é assim mesmo. Ó, gente, não sei se vocês gostam de coisa azeda. A tia do John ensinou a pegar assim a amêndoas, que ela tá verde ainda, né? E assim você pode comer ela. Ela fica bem azedinha. É igual quando tinha, ao menos quando eu era criança, eu comia manga com sal. Aí fica mais ou menos assim. Então, tem que aproveitar, né? Porque depois ela fica dura, aí não tem como comer. Ó, gente, eu vou fazer aqui os pimentões. Eu não vou ensinar a receita, porque já tem receita aí no canal. Mas enquanto isso, eu vou conversando com vocês, porque essa semana eu não coloquei vídeo no canal. E hoje eu vou aproveitar que eu já tô aqui na lida, né? E assim a gente já vai conversando e já vai falando o que tem que falar. Tá bom? Aí eu gosto muito desse processadorzinho. Apesar dele ser manual, você encaixa aqui e puxa, ele é muito bom. Principalmente pra cebola, porque a cebola aqui da Espanha é daquele jeito. Mas vale a pena. E aqui tá a carne moída. E depois eu mostro a massa pra vocês como é que ficou. Em tudo dai graças, mesmo na dor. Quando o caminho parecer sem cor, não se desespere, Deus está aqui. No tempo certo Ele age por ti. Mesmo em silêncio, Ele está cuidando. Cada detalhe Ele vai alinhando. Não temas, segue firme adiante. Tenha fé. Não temas, segue firme adiante. Tenha fé. Então, gente, eu vou limpar aqui os pimentões que a gente comprou lá na feira, que o John gosta muito. Já preparei o recheio, que eu mostrei aí pra vocês. O recheio tá aqui na geladeira, peraí. Um panelão do recheio. Aí eu coloquei esse plástico pra não estragar. E aí eu vou fazer a limpeza, porque tem que limpar dentro, tirar todas as sementes. Preparei aqui o saco de lixo, né? Porque é melhor assim, jogando aqui, porque depois fica mais fácil pra limpar. E tem que deixar ele secar pra rechear e depois colocar pra assar, fritar. Porque a pele, ela precisa fritar pra depois sair mais fácil, né? Tem a receita aí no canal explicando, quem tiver vontade de fazer, fica muito gostoso. E só um desse daqui já é uma refeição. Uma receita da Romania, né, que eu conheci uma romena lá em Barcelona e ela me ensinou. Então o John gosta muito do sabor. Aí quando a gente consegue aqui na feira, aí a gente compra pra poder fazer. Porque não é sempre que tem, né? Aqui as frutas e as verduras são de temporadas, então tem que aproveitar quando tem. Isso daqui é direto do agricultor, então tem muito mais qualidade, né? O cheirinho aqui é bem bom. E depois eu mostro pra vocês o resultado. Olha, gente, o resultado do pimentão. Olha que delícia. Vale muito a pena fazer, porque cada pimentão é uma refeição. E aí eu congelo, e aí cada dia eu tiro um e o John come. Olha que maravilha. Bom, ele come até 2, porque ele gosta. Mas fica bem saboroso. Tem receita aí no canal. Então é isso, gente. Muito obrigada por assistir. Que Deus te abençoe grandemente. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E comentem bastante para dar engajamento. Beijos. Fique com Deus. Quando as vozes se calam ao meu redor,